O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim? Não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo. Eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele é quem ordenou que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, povo amado de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, toda quarta-feira nós nos reunimos numa novena permanente. Permanente porque nós rogamos a padroeira, Nossa Senhora das Américas, Nossa Senhora da Tez Morena, Nossa Senhora miscigenada, Nossa Senhora que apareceu ao índio Juan Diego. E se vocês perceberam, a oração itinerante e constante é uma: pelos doentes e desempregados. Faz parte da oração do dia. Nós mudamos o tema, hoje começamos, em virtude da pandemia, em virtude de problemas econômicos que estamos vivendo, e é perceptível na súplica das pessoas. Agora mesmo eu rezava no YouTube o terço mariano, e o farei durante o mês de maio, toda quarta-feira às 11h02, 11h03, logo depois do Experiência, o que aparece de pedidos de emprego, de conseguir honrar os seus compromissos. Também, quando interajo no YouTube, na quinta-feira, amanhã é dia, terceiro de Santo Expedito, a questão dos desempregados. Neste santuário se reza toda quarta, doentes e desempregados. Mas de modo particular hoje, nós rezamos pelos desempregados. Nossa Senhora, que tem um papel de intercessora, Nossa Senhora que é mãe. Por isso nós nos confortamos e temos uma atitude filial. E nós não inventamos isso. Nunca esqueça, e é sempre importante católicos, saber por que rezamos a Nossa Senhora. Porque Jesus recomendou a ela que cuidasse dos seus filhos. Porque Jesus, num dos últimos momentos de vida, pediu que nós a tomássemos por mãe.
e que ela nos tornasse por filhos. E quando alguém te perguntar por que você reza a Nossa Senhora, eis a resposta que acabei de dar: que Nossa Senhora cumpre o que Jesus lhe pediu, e basta. Veneramos a Sempre Virgem Maria com especial predileção, porque Nossa Senhora, sem dúvida, foi aquela que dentre as mulheres, a bendita, que Deus escolheu para ser a mãe do Salvador. Me diga, se Deus a escolheu para ser mãe do Salvador, iríamos nós ignorar esta escolha? Iríamos nós tê-la como uma entre tantas, sem ser a santa das santas? Deus a escolheu, e é por essa escolha de Deus que nós clamamos, como fazemos na ladainha: Mãe de Deus, Mãe de Jesus, que é Deus, clamamos a vós. Clamamos nas nossas dificuldades, clamamos no nosso discipulado, clamamos nessa tentativa constante, cheia de percalços, de seguir Jesus Cristo. A nossa meta é seguir Jesus. A nossa meta é buscar em Jesus Cristo esta vida eterna que o Evangelho nos fala. Mas sejamos honestos conosco mesmo. Somos tão limitados, somos fracos na nossa natureza. Sim, a nossa natureza espiritual é igual à nossa natureza física, fragilizada. No corpo a gente sabe o quanto a gente é frágil. Basta um vírus, olha o estrago que fez. E não é diferente na alma, não é diferente na nossa busca da santidade, não é diferente na nossa busca de Deus. Nós somos frágeis. Se não for pela graça de Deus, ninguém chega a lugar nenhum. Repito, se não for pela graça de Deus, ninguém chega a lugar nenhum. O Evangelho deixa tão claro: Jesus e o Pai são um. Eu conheço o Pai me conhece. Tudo que eu vos falei, o Pai pediu que eu falasse. Tudo que eu vos ensinei, o Pai pediu que eu ensinasse. Não se preocupe, não é Covid. Faço exames constantes. Mas Jesus também deixa claro: eu não vim para julgar, eu não vim para condenar, mas a palavra que eu vos disse, quem não acredita, já se auto-exclui. Os mandamentos que eu vos ensinei é para a vida eterna. Ora, se os mandamentos levam à vida, quem não os segue, não passará pelo caminho, o caminho que é Jesus Cristo. Essa é a grande luz que Jesus disse. Ele disse: quem crê em mim, não é que crê em mim, é naquele que me enviou. Eu vim como luz. Luz do quê? O que o Senhor veio iluminar? Ele aqui diz de uma forma diferente, mas em outro texto ele fala claramente: eu sou a luz do mundo. Que luz que o Senhor veio trazer? A luz para compreender os próprios desígnios de Deus, desvendar o rosto de Deus, revelar quem é Deus, mostrar para a humanidade que tem salvação.
luz para nos conduzir pela força do Espírito Santo por caminhos difíceis e tortuosos que passamos, os desígnios de Deus. Ele veio trazer para o homem, para o ser humano, a maior de todas as luzes. Depois da morte, a vida. Gente, quem está à beira da morte? Esses dias alguém comentava que, em virtude ter pego a Covid, ficou com um respirador, não entubado, estaria inconsciente, mas são dias, horas, onde quando não, além de perder um pouco a noção do tempo, o que se escuta? Se escuta aqueles aparelhinhos de uma enfermaria, de um quarto, de um hospital, aquela máquina que vai dando aquele bip, e a cada respiração difícil é a sensação de medo, a iminência da morte, não poder falar com ninguém, não conseguir se comunicar, não conseguir nem ter controle sobre si mesmo. É uma experiência que traumatiza, é uma experiência que causa medo, o medo de tudo terminar ali. É verdade, isso é terrível, mas mesmo nessa circunstância, mesmo nesses momentos que desejamos não passar, a fé é a que sustenta. A presença de Deus é que conforta. Saber que essa vida não termina aqui nesse momento, seja como for, é o que nos dá esperança. Portanto, nós às vezes, porque nós estamos com saúde, porque nós estamos com uma idade não tão avançada, nós não nos preocupamos com isso. Mas quem resbalou na morte, quem viveu a fragilidade de quase um moribundo, seja pela Covid, seja pelo câncer, seja num acidente, sabe o quão é difícil encarar esse destino da natureza. Como é difícil enfrentar e perceber que a vida é finita. Mas quando o Senhor lança uma luz, eu vim trazer luz. Uma das coisas que não podemos esquecer é essa luz da eternidade. Mas não só. Talvez esta é a maior. A luz da salvação, da redenção. Que nós podemos nesta terra, essa é uma grande luz. Podemos nesta terra antecipar o reino dos céus, pela solidariedade, pelo amor, pela fraternidade, a luz de entender que meu irmão, ele não é pobre porque Deus o castigou, ele está empobrecido porque na maioria das vezes não teve oportunidade. Luz para que os ricos possam compreender que há salvação. Basta administrar bem os seus bens, não para o usufruto próprio, mas para o bem do outro. O Senhor veio trazer luz para aqueles que em meio ao pecado, e o pecado tem um salário altíssimo. Deus não precisa castigar um pecador, porque o pecado já é causa o próprio castigo. A luz de que há perdão. Que luz que o Senhor traz
de que há perdão para todos os pecados, havendo arrependimento. Luz que o Senhor traz para todos aqueles que estão doentes. Não sei se você compreende que nosso Senhor, quando Ele diz: eu vim trazer luz, para que não permaneçam nas trevas. As trevas, lembre que em João, trevas significa mundanidade. Trevas significa sermos rasos, medíocres. Trevas significa esse mundo, para João, onde um parece ser inimigo do outro. Trevas significa para João o contrário da luz, o oposto, evidentemente, mas a tudo o que fere ao reino de Deus. Então, quando o Senhor diz: eu vim como luz, eu vim para iluminar, eu pergunto: será que estamos iluminados? Somos pessoas iluminadas, filhos, filhas da luz? Ou dentro de nós ainda tem muita treva? Treva no pensar, treva no agir, treva no querer, trevas no fazer. Nos cabe pedir: Senhor, eu preciso de luz. Hoje eu atendi 2 pessoas no rádio. Que sofrimento, meu Deus. Tanto uma, eu disse, ela falou um sofrimento aqui de Colombo. Quanto sofrimento. Eu percebi que ela não queria falar, ela não queria que eu dissesse nada. Ela estava tão confusa nos seus sentimentos, nas suas revoltas, sentimento de abandono, tendo apanhado do marido, 28 anos casado com um alcoolista. A mulher precisava de luz, de perspectiva. A maioria das pessoas hoje, nós precisamos dessa luz divina, que venha nos mostrar com maior clareza. Nós nunca vamos ver claramente como tudo é, nunca. Enquanto estivermos nesta terra, a nossa luz será um pouco mais que a penumbra, não uma luz radiante, porque nós estamos presos em forma, conceito, nós estamos espaço, tempo. Nós conseguimos ver dentro das nossas possibilidades do momento, mas nós precisamos um pouco mais de luz. Talvez nós precisamos de luz hoje, e precisamos pedir para os nossos dirigentes, os nossos governantes, luz para nos ajudar a sair dessa pandemia, luz para nos guiar nesta tormenta que estamos vivendo da crise financeira. E não estou falando de A, de B ou C, a quem detém governar. Nós precisamos de luz dentro da família. Luz, gente. E toda vez que se pensar luz, é Jesus. É tão forte luz. Olha para o Círio Pascal. A noite santa começa a celebração com um fogo novo. Um fogo que é aceso, o Círio Pascal, que entra pela igreja em penumbra. E é dito: eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. Nós estamos precisando de luz. No seio da família. Nós estamos precisando de luz nos casamentos. Não que a proximidade é ruim, mas é que o que já estava ruim ficou pior. A convivência, a proximidade, acabou mostrando mais as imperfeições. Dizem que nesse último ano foi o ano de maior número de divórcios. Mas o divórcio não resolve o problema. O divórcio nunca será a solução.
solução não é separar. A solução é perdoar, reconciliar e viver juntos. Perdoar. Não é tampar o sol com a peneira. Não é ignorar. É um processo curativo. A própria pandemia abalou a igreja. Abalou, sim. Enquanto muitos dizem que mais gente acompanhou nas redes sociais, na TV Evangelizar, muita gente acompanhando as missas, tem muita gente que pode ter até rezado mais, mas a relação com Deus ficou dificultada. Por isso é justo que peçamos, Nossa Senhora, nos ajude a buscar essa luz. São Paulo apóstolo, hoje no Evangelho, na primeira leitura, foi escolhido com Barnabé, que chamou Marcos na comunidade de Antioquia, a primeira que foi chamada de os cristãos. Foi o Espírito Santo que os escolheu para uma missão. Mas não esqueçamos que para Paulo ser escolhido, ele viu a luz. Jesus apareceu numa forte luz quando ele estava indo a Damasco. Foi esses dias o Evangelho, a primeira leitura. E Ananias tirou, quando o batizou, uma escama dos olhos. Então, eis o processo. Vamos pedir que Nossa Senhora nos leve na luz, nos leve a Jesus, e ela o faz. Antes de continuar com o meu primeiro dia da novena, eu pergunto a você, qual a intenção que você vai apresentar a Deus através de Maria? Fecha seus olhos um pouquinho. Qual a intenção? Apresente diante de Nossa Senhora e diga: mãe, peça a teu filho.